Olá, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Lições e Conexões de 2026. Depois de um mês de férias, de programas de bate-papos, retornamos e agradecemos a todos que estão aqui, que aos poucos chegarão com a gente. Que seja um ano de muita reflexão, de muito aprendizado, de muito trabalho no bem e que os postulados da doutrina espírita possam nos auxiliar nessa jornada de redenção. É com muita alegria que retornamos. Como é bom retornar, como é bom aprender, como é bom refletir. E o tema de hoje suscitará em cada um de nós reflexões profundas acerca desse processo evolutivo que faz parte das nossas existências. Agora, na condição de espíritos imperfeitos, mas um dia na condição de espíritos puros. E antes de chamar o nosso convidado, de apresentá-lo, vamos agradecer aos amigos que já estão aqui, que já estão deixando seus recadinhos. Bom dia, Ana Paula Pimenta, lá de BH, seja muito bem-vinda. E aos companheiros que chegarão no decorrer da nossa reflexão. Mas também vamos elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita de mais um dia, de mais um aprendizado, de mais uma reflexão. Que esses instantes possam ser produtivos, que possam calar fundo em nossos corações e atingir o objetivo de plantar a boa semente no solo dos nossos corações, para que ela possa crescer, germinar e frutificar. Em teu nome, Mestre querido divino, pedimos permissão para iniciarmos o bate-papo desta manhã. E o nosso convidado já esteve aqui várias vezes, estudioso de Kardec, realiza palestras, seminários, estudos profundos acerca dos postulados espíritas. Tem um canal que leva o seu nome, onde lá realiza estudos sobre o Livro dos Médiuns, sobre Revista Espírita, sobre o livro Céu e Inferno, sobre as suas palestras. Então, vem para cá, meu querido André Sobreiro, gratidão por você estar aqui com a gente nesta manhã. Seja muito bem-vindo. Oi, Michele, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado por estarmos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho sobre doutrina espírita, sobre as ideias kardecianas, buscando entender para colocar em prática, né? E, acima de tudo, a transformação moral. Exatamente, essa transformação moral tão necessária, tão importante para todos nós. E para começarmos as reflexões acerca do tema proposto para hoje, os milagres de Jesus à luz do Espiritismo, lembrando, meus queridos, que nós fizemos um estudo, um bate-papo como esse, por volta do mês de setembro do ano passado, e para aqueles que quiserem conferir, nós demos uma introdução acerca do tema, porque, assim, é um tema bastante amplo, existe muita coisa para ser falada, para ser refletida, para ser trazida para os nossos debates. Então, naquele programa que fizemos em setembro, mais ou menos, início de outubro, nós refletimos sobre o início, né, dos milagres de Jesus, como se processa. Só que hoje nós vamos trazer algumas reflexões sobre os milagres propriamente ditos. Não ficaremos apenas na generalidade, né, do tema, mas comentaremos alguns milagres específicos. E para nós podermos, então, retomar esse assunto, precisamos lembrar que milagres, na concepção do termo, é algo sobrenatural, é algo que não tem explicação.
No sentido teológico, seria a derrogação das leis divinas. E nós, ali na Gênese, Kardec traz uma ampla reflexão acerca disso, que não é possível derrogar as leis divinas, são fatos naturais, explicáveis. Mas, depois que nós passamos por essa barreira, nós vamos para o autor desses milagres, Jesus. E aí, eu lanço a indagação para você, querido André, porque Jesus pôde realizar tudo isso em virtude de uma condição, de uma característica especial? Ou será que todos nós poderíamos ter realizado o que ele realizou? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Vamos lá. A gente não pode esquecer que Jesus nos diz no Novo Testamento, nós poderíamos fazer tudo que ele faz e muito mais. Então, ele deixa em aberto um futuro para que a gente possa trabalhar muito. Mas, no momento, a gente não tem condições, literalmente não tem capacidade para fazer o que ele fez. E aí a gente fica pensando, por quê, né? E a doutrina espírita nos ajuda a entender que Jesus, sendo um espírito puro, sendo um espírito de primeira ordem, sendo um espírito perfeito, desenvolvendo ao longo de muitas encarnações, muitas capacidades, né? Eu diria até todas as capacidades possíveis e imagináveis. Jesus no topo da escala espírita, ele desenvolveu essas capacidades num ponto em que a gente não consegue nem imaginar o que ele poderia ter feito se quisesse. Em alguns momentos não era possível, por uma questão de conveniência e de entendimento da lei de Deus, inclusive. Mas Jesus tem capacidades que nós não temos. Tem uma força de pensamento, e aí nós vamos nos lembrar de um conceito que nós estudamos no encontro anterior, que é o conceito dos fluidos, que é o veículo do pensamento, que é transformado pelo pensamento. E aqui vale a pena a gente fazer um lembrete, né? O fluido, quando intangível, ele é transformado pelo pensamento. Quando tangível, ele é transformado pelo pensamento, mas através das mãos e de alguma ferramenta, enfim. A transformação de matéria se dá sempre pela vontade, mas nem sempre com os mesmos mecanismos, né? A matéria tangível não pode ser transformada pelo pensamento assim com tamanha facilidade. Mas Jesus, entendendo a lei dos fluidos, transformava esses fluidos de acordo com os seus sentimentos. E a gente tem que imaginar sempre um espírito puro com os melhores sentimentos. Não é igual a gente que está na terceira ordem e que oscila muito, né? Uma hora a gente está bem, e aí a gente já fica meio ressabiado, né? Eu estou bem, mas por que eu estou bem? Né? O que me levou a ficar bem nesse momento? Tem horas que a gente não está tão bem, tem horas até que a gente está bastante desequilibrado em determinadas situações, e a qualidade dos fluidos, a gente sabe, ela varia de acordo com esses pensamentos, com essas emoções. Então, temos que pensar em Jesus como alguém que mantinha um equilíbrio emocional, que estava sempre emocionalmente muito bem e muito afim de ajudar. E aí a gente vai entendendo por que Jesus tinha fluidos tão bons, a gente vai entender um pouquinho do fenômeno das curas, que vai ser discutido um pouco à frente, e vai entender uma série de outros fenômenos, como você disse, né? Não há milagres, há fenômenos, há fatos que a ciência ainda não consegue explicar, ciência formal, né? Ciência tradicional, mas a ciência espírita já nos trouxe a resposta, e que, com o tempo, a ciência formal vai entender também. Jesus já os entendia. Exatamente. E quando você falava sobre Jesus, sobre o Espírito puro que ele eu me lembrei da questão 625, né, do Livro dos Espíritos, qual o Espírito, né, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo.
Aí, vede Jesus, né? Então, ali, se Jesus é esse modelo e o guia, se faz premente estudá-lo, compreendê-lo, estudar os seus ensinos, sempre auxiliados por esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Então, você disse muito bem, cada um de nós, sim, poderá um dia, na condição de espíritos puros, realizar tudo que ele realizou e muito mais, mas ainda estamos nesse processo de aprendizado e ter essa consciência dessa distância faz com que nós o respeitemos e nos inspiremos a segui-lo e também nos conscientizemos da nossa condição ainda de espíritos imperfeitos que necessitam aprender, porque de repente a gente pode trazer alguma habilidade, e isso sim, trazer algum dom, trazer alguma faculdade, e aí nós já nos achamos, né, os top 10 das galáxias, e então é preciso também essa conscientização diante, né, desses fenômenos que continuam acontecendo, que não aconteceram apenas quando Jesus esteve entre nós, que continuam acontecendo ao longo dos tempos. Mas, adentrando sobre nos milagres propriamente ditos, são vários, né, André? Não daria aqui para, em 1 hora de bate-papo, nós falarmos, e ainda assim, com uma certa profundidade, sobre todos os milagres, porque são muitos, e eles podem ser agrupados em alguns tipos de milagres. Então, para nós iniciarmos, vamos procurar trazer um milagre de cada tipo aí, onde são utilizadas determinadas faculdades, onde existem fenômenos diferentes, para nós termos uma noção. E aí fica até o convite para a gente, numa próxima oportunidade, falar sobre os milagres que não conseguirmos falar hoje. Então, dando um pontapé inicial aí nas nossas reflexões, como que nós poderíamos explicar aquela pesca milagrosa, né? Aquele momento ali em que os pescadores já ficaram assim, né, 2 noites buscando peixes e sem resultado, e de repente Jesus entra no barco, pede para aquele barco se afastar e pede para que a rede seja lançada em determinado lugar. E a pesca é assim, abundante. Na descrição dos evangelistas, os barcos, eles ficam assim até, né, com aquele risco de tombarem, porque de tanto peixe que eles pegam. Por onde nós poderíamos começar nas reflexões acerca desse milagre? E aqui, meus queridos, utilizaremos os termos, né, bíblicos, mas sabendo que para o Espiritismo, milagres são fenômenos explicáveis e naturais. Opa, o microfone estava bloqueado. Vamos lá. Kardec vai denominar no Livro dos Espíritos um fenômeno chamado dupla vista. Em algumas traduções ele vai chamar de segunda vista. Vamos explicar o que é isso. A gente sabe que quando o corpo dá uma folguinha, digamos assim, a alma consegue afastar-se do corpo num fenômeno que Allan Kardec vai chamar de emancipação da alma. Seria mais ou menos o que o espírito André Luiz chamou de desdobramento, tá? Só para os amigos que às vezes não têm. Olha o Fábio aí. Bom dia, querido. Só para os amigos que não têm assim tanta afinidade com o texto de Kardec entenderem, né? É a saída do espírito com relação ao corpo, não uma saída definitiva, mas sim uma saída momentânea, um pequeno momento de liberdade que o corpo dá
com relação ao espírito, à alma encarnada, tá? Então, existe esse fenômeno, né, que exige uma condição que Kardec chama de crise, lá no Livro dos Médiuns, mas que a gente já entendeu que seria o que nós chamamos de transe. E o que é o transe? É um estado alterado de consciência. Então, vamos entendendo que isso aqui é um pouquinho técnico, realmente. Quando existe esse estado alterado de consciência, quando a gente já não está mais 100% consciente, 100% ligado numa situação ou num assunto, a gente pode dar até um exemplo, né? Se você comeu alguma coisa e começou a ter aquela sonolência, né, normal depois de uma refeição, isso já é um transe. O transe não precisa ser exatamente uma perda de consciência. O transe tem diferentes profundidades. Tem o transe mais profundo, o transe menos profundo. Esse exemplo que nós citamos, é um exemplo clássico, tá? Você pode ter uma sonolência depois do almoço, você pode tirar um cochilinho e você pode dormir profundamente. São diferentes estados de transe e são alterações da consciência. Tá? Lógico que quem está dormindo não está consciente. Acho que é bem tranquilo da gente entender isso. Tá? Então, esse estado alterado de consciência dá a possibilidade da alma sair do corpo. Então, por que dupla vista ou segunda vista? Porque como o corpo não perdeu a consciência, o que nos leva a pensar que é um estado de transe menos profundo, porque o corpo ainda tem consciência, esse corpo estaria vendo o que acontece no chamado mundo físico, aqui no plano material. Então, o corpo, num transe mais superficial, eu estaria vendo o que acontece no ambiente. Mas como acontece o transe, ainda que superficial, e a alma desprende-se do corpo, ela começa a ver o plano espiritual. Por que dupla vista? Porque nós estamos vendo os dois planos. Se houver perda de consciência do corpo, você já não está vendo os dois planos, você está vendo um plano só. E é bem fácil de entender se você entender a lógica da coisa. Então, dupla vista é o quê? Eu estou vendo os dois planos. O corpo está vendo o plano físico, a alma está vendo o plano espiritual. E a dupla vista, ela se manifesta por várias formas. Uma delas é o que Kardec chama de mediunidade de vidência, lá no Livro dos Médiuns. Outra delas é o que o movimento espírita costuma chamar de clarividência, que é a visão à distância. E Kardec não vai designar um nome específico para isso, é apenas a visão à distância. Então, como é que Kardec sugere que essa pesca milagrosa teria acontecido? Jesus, sabendo aonde o cardume de peixes estava reunido, leva o barco dos pescadores até lá e fala, joga a rede. É lógico que eles estranharam, digamos assim, né? Senhor, nós pescamos a noite inteira. Não pegamos absolutamente nada. E ele insiste, joga. Por quê? Porque fora do corpo, na chamada dupla vista, na chamada visão à distância, porque o corpo estava ali, mas a alma fora do corpo viu onde os cardumes estavam. Ele fala, tá, joga aí, fica tranquilo, confia em mim. Então, não podemos esquecer, segundo o que nós falamos no começo, que Jesus tinha todas essas faculdades no grau máximo. A dupla vista de Jesus era constante, não é igual a gente que precisa se concentrar, perder um pouquinho da consciência, né? Entrar em transe, sair do corpo, corre o risco de ver coisa diferente, porque diz Kardec que a alma da gente vê uma coisa, mas na hora de transmitir para o corpo acontece toda uma interferência do corpo, né, das memórias, enfim, do estresse que a gente passou. Jesus tinha todas essas faculdades em grau máximo. Então, e ao mesmo tempo, eu gosto muito desse comentário de Kardec. Ele tinha a dupla vista constante. Então, ele tinha a vidência, embora não possa ser chamada de mediunidade, no caso dele, e ele tinha a
a chamada dupla vista, a visão à distância constante. Ele saía do corpo, via o que estava acontecendo e voltava para o corpo com muita tranquilidade, porque a ligação de um espírito puro com a matéria é muito tênue. Então ele saía, via o que estava acontecendo e voltava com a maior facilidade. Então a dupla vista nos ajuda a entender por que Jesus conseguia saber aonde que os peixes estavam, levava o barco até lá e falava, joga a rede. Senhor, mas nós pescamos, não pegamos nada. Joga. Ele sabia que ali teria sucesso. Que maravilha, né? E com isso, nós desmistificamos, né, muitas crenças equivocadas, né, de pensar que Jesus havia criado peixes ali, colocado peixes, atraído peixes para aquele local. Então, quer dizer, ele sabia onde estava. E quando você fala de dupla vista, eu acredito que também seria pertinente nós falarmos um pouquinho sobre a penetração dos pensamentos que Jesus conseguia, né, realizar, porque assim como ele, com os olhos da alma, ele conseguia ver, né, além da materialidade, ele conseguia saber o que as pessoas ali estavam pensando, as disposições íntimas, através do mecanismo também dos fluidos, do qual se vale para se produzir um pensamento, porque nós sabemos que o pensamento, todas as vezes que pensamos, nós mobilizamos aí os fluidos que estão ao nosso redor e que nós não conseguimos enxergar, mas os espíritos conseguem, né, perceber toda aquela movimentação fluídica que estamos realizando a partir do momento que pensamos. Você acha pertinente falarmos um pouquinho sobre isso, sobre essa penetração do pensamento que Jesus também conseguia, né, realizar naqueles que estavam? Por isso que antes da pessoa falar, ele já sabia a intenção, ele já sabia, né, tudo que se passava no íntimo. Outra vez o microfone bloqueado. Sem dúvida alguma, Jesus, por essa capacidade de ler ou de decodificar, enfim, esses fluidos, ele sabia o que cada um deles tinha no seu íntimo, digamos assim, né? Lembrando que quando nós estamos sentindo qualquer coisa, os fluidos projetados, vamos dizer assim, são transformados por esse sentimento. Então, o fluido do medo tem uma qualidade, o fluido da alegria tem outra qualidade. Jesus sabia, como ninguém, entender esse fluido para entender o que a pessoa estava sentindo naquele momento. E é bom a gente lembrar aqui que Jesus, mesmo encarnado, tinha essa capacidade. Nós, se estivéssemos desencarnados, também a teríamos. Não no nível de Jesus, mas teríamos. Mas é bom a gente lembrar que o corpo, ele limita o espírito encarnado, ele limita a alma, né? Então a gente até capta esse fluido, mas não consegue decodificar, por causa da matéria. O desencarnado consegue decodificar. Jesus, com o seu potencial máximo, decodificava isso com muito mais facilidade do que cada um de nós, ou qualquer um de nós. Mas sim, podemos pensar nesse mecanismo, né? Nesse mecanismo de Jesus sabendo o que cada um deles pensava pelo fluido. Então, essa combinação fluídica permitia que um espírito do nível dele fizesse essa leitura e soubesse com muita tranquilidade o que cada um deles pensava. Outra coisa que a gente pode trazer aqui é que, embora ele soubesse o que cada um deles estava pensando, então um estava com medo, o outro estava com, sei lá, estava meio contrariado ali, enfim, Jesus, mesmo assim, se mantinha firme na fé. Porque a fé de um espírito puro é absolutamente inabalável. A nossa fé, ela está em construção. Então, tem hora que a gente confia, tem hora que a gente dá uma balançada, a gente volta a confiar, enfim.
A fé de um espírito puro é absolutamente inabalável. Então, mesmo sabendo em outro momento, né, ele estava orando, os romanos, acompanhados por Judas, se aproximavam para prendê-lo, ele se mantém firme na fé. Por quê? Porque um espírito desse sabe o que vai acontecer e por que está acontecendo. A gente não sabe o porquê. A gente só sabe que está acontecendo e por não saber porquê, qual a utilidade daquilo na nossa vida, mesmo uma utilidade que não seja agora, que seja mais para frente, a gente acaba se desequilibrando. O que não acontece com um espírito do nível de Jesus. Sim, e partindo para mais milagres, nós podemos também refletir sobre aquele milagre, assim, né, conhecido como Jesus caminhando sobre as águas. Como nós poderíamos, à luz da doutrina espírita, explicar esse fenômeno? O Espiritismo nos ensina várias leis que tornam esse fenômeno assim muito possível, desde que nós entendamos que leis são essas. Kardec dá algumas possibilidades. Na verdade, para esse fenômeno, ele dá duas possibilidades. A mais provável é que Jesus tenha deixado o corpo descansando em algum lugar e se mostra ali, naquele momento, caminhando sobre as águas, através de um fenômeno chamado bicorporeidade. Embora a gente não possa afirmar, assim, bater o pé com certeza na bicorporeidade, porque para a bicorporeidade você teria que ver os dois corpos. E a gente não viu dois corpos. O corpo físico provavelmente estava descansando em algum lugar. Então, só para as pessoas entenderem, a bicorporeidade, ela nos traz dois fenômenos. Então, ela é somatória de dois fenômenos. Um deles é a emancipação da alma. Embora Jesus tivesse isso com muita facilidade, o tempo todo, mas aqui nós precisamos chamar atenção para um ponto. O corpo de Jesus, o corpo físico, era análogo ao nosso. Então, Kardec fala isso no livro A Gênese, e caso alguém tenha lido em algum lugar que o corpo de Jesus era diferente, molecular, em termos moleculares, bobagem. E por que é bobagem? Porque quando você me diz que o corpo de Jesus é diferente do nosso, você está me dando a entender, inevitavelmente, que o poder, entre aspas, né? A força de Jesus, a capacidade de Jesus vem de um corpo diferente. Não tem como pensar de outra forma. E quando a gente sabe, estudando o Espiritismo, que a força, o poder, o potencial de Jesus vem da perfeição da alma. Então, tinha corpo diferente? Não. Biologicamente era análogo ao nosso. E por que eu fiz esse raciocínio? Porque o corpo dele precisava descansar. Mesmo vibratoriamente não é um termo, mesmo fluidicamente ligado a um espírito puro, em algum momento ele precisa descansar, em algum momento ele precisa comer, porque ele tem que se manter vivo. E alimentar-se, higienizar-se, tudo isso faz parte de um processo para manter o corpo vivo e saudável. Tá? Então, o corpo de Jesus precisava descansar em algum momento. Então, o que Kardec nos diz? A primeira possibilidade, vamos dizer assim, o corpo físico ficou dormindo em algum lugar e ele, através da emancipação da alma e de um outro fenômeno chamado aparição. Gente, emancipar-se da alma, todo mundo emancipa, nem por isso eu estou vendo essas pessoas. Não começa a pensar igual Kardec. Ele tinha que se fazer visível. Deixou o corpo descansando, está andando sobre as águas. Ele tem que se fazer visível. Nós temos duas possibilidades. Ou os apóstolos que estavam no barco eram médiuns videntes, ou ele se fez visível através de um fenômeno que Kardec chama de aparição, que é o que o movimento costuma chamar, o meio espírita costuma chamar de materialização.
que é um fenômeno físico que chama a atenção dos olhos. Só para lembrar. Se foi um efeito de vidência, mediunidade de vidência, então todos os que estavam ali seriam médiuns videntes e veriam pela alma, não pelo corpo. Se foi um fenômeno de aparição ou materialização, o termo de Kardec, o termo correto é aparição, aí o fenômeno é físico, afeta os olhos. Então, para que aconteça esse fenômeno, que a gente pode chamar de bicorporeidade, não obstante, eu repito, né? O corpo físico não foi visto, ele estava descansando em algum lugar escondido. Nós temos esses dois fenômenos, né? A emancipação da alma, o que Jesus fazia com muito mais facilidade do que nós. Ele nem precisaria do corpo estar em transe, mas, repito, deixou o corpo descansando porque é matéria, precisa descansar. E a chamada aparição, que é uma alteração na conformação do perispírito. Diz Allan Kardec que o perispírito em condições morais é intangível, ou seja, você põe a mão e não sente uma sensação tátil, e invisível. Mas, em condições especiais, ou seja, diferentes do normal, ele pode se fazer visível e tangível. Há um relato de tangibilidade também, que é quando Tomé toca as chagas e sente as chagas de Jesus. Ali seria uma aparição tangível. Então, você já tem a sensação tátil. Então, essa é a primeira possibilidade, né? O caminhar sobre as águas ter acontecido por uma possibilidade de emancipação da alma, somado a uma aparição, ou seja, uma alteração na conformidade do perispírito, fazendo-se visível aos olhos. Michele, faz seu comentário, depois eu volto para trazer a outra possibilidade de Kardec. Eu já estou aqui ansiosa para a segunda possibilidade, mas é isso mesmo. E essa questão da aparição tangível e não tangível, e você lembrando de Tomé ali, né, depois do desenlace de Jesus, e que Tomé toca, né, as chagas do Cristo, nós lembramos que em um outro momento, quando Maria de Magdala vê Jesus, ela vai para tocar e ele fala, não me toques, porque eu ainda não ascendi aos céus. Naquele momento, a aparição para Maria de Magdala foi aquela aparição que não era tangível. Por isso que ele, de certa forma, aconselha a não aproximação. Já para Tomé, é essa aparição tangível que era sensível ao toque, e Kardec vai, então, trazer ali na Gênese que a condensação desses fluidos é que vai fazer com que essa aparição seja, então, apenas visível ou tangível. Então, também é um fenômeno explicável pelas leis naturais, sem derrogação das leis divinas, sem sobrenatural, sem misticismos e sem, meus queridos, especulações, né? Porque às vezes, André, eu vou aproveitar esse instante para você trazer a segunda possibilidade desse milagre do caminhar de Jesus sobre as águas, porque às vezes nós ficamos tão preocupados se o corpo de Jesus era fluídico, se ele era material, se realmente houve a multiplicação dos pães ou se não houve, se Jesus apareceu ou se não apareceu, como explicar isso, se foi sobrenatural ou não foi, e nós esquecemos da essência, que é o milagre que precisa acontecer no íntimo de cada um de nós, que é a transformação moral, para que um dia nós cheguemos na condição de espíritos puros. Então, entender esses fenômenos faz com que nós eliminemos especulações desnecessárias e foquemos no principal. E a segunda possibilidade? A segunda possibilidade diz respeito a um fenômeno que nós não, mas algumas pessoas
um pouco antes de nós, chegaram a ver. Havia na Europa um médium chamado Arthur Conan Doyle. Deixa eu ver se eu não estou confundindo os nomes. Ele levitava a ponto de fazer um toque, de escrever alguma coisa no forro, no telhado, para que provasse, né, que houve uma levitação e as pessoas passavam por baixo, para se perceber que não tinha nada empurrando, enfim, faziam-se todos os testes para que se provasse, né, que não havia uma fraude ali. Eu estou tentando lembrar. Ó, Juninho aí. Fala, sujeito. Beleza? Estou tentando lembrar se é Arthur Conan Doyle. Eu até acho que não era. Você lembra o nome, Michele? Eu não me lembro, mas vamos dizer assim, exponha a segunda possibilidade, nisso a gente vai pesquisando aqui só para... Se alguém aí dos amigos do chat lembrar o nome, por favor, traz para a gente aí. Então, esse médium, que é mais ou menos ali contemporâneo de Kardec, um pouco antes, um pouco depois, ele tinha capacidade de levitação. Como é que Kardec explica isso? Através do fluido, através dessa matéria do mundo espiritual, alterado de alguma forma, ele conseguia anular os efeitos da chamada lei da gravidade. Então, se esse médium, que eu acredito ser Arthur Conan Doyle, mas se não for, por gentileza, coloca para a gente aí no chat, e a gente corrige a informação sem o menor problema, Daniel Douglas Home. Obrigado, Michele. Ela fez a pesquisa aqui e nos trouxe a informação correta. Então, Daniel Douglas Home, tá? Não era Arthur Conan Doyle, gente, até porque nem sei se Arthur Conan Doyle era médium, mas tudo bem. Tá? Daniel Douglas Home. Se ele tinha essa capacidade, por que um espírito do nível de Jesus não teria, né? De alguma forma, é lógico que nós não sabemos como, mas usando do fluido, ele consegue anular os efeitos da gravidade. Então, andar sobre as águas, mesmo com o corpo físico, também não haveria nada de surpreendente no caso da capacidade de um espírito do nível de Jesus, um espírito puro, que pelo pensamento consegue anular, né, movimentar os fluidos, a ponto de, nesse caso, anular os efeitos da gravidade. Só para lembrar, se Daniel Douglas Home conseguiu, por que Jesus não conseguiria? E foi, no caso do Daniel Douglas Home, isso foi comprovado, que as pessoas faziam os testes, passavam por baixo, ele escrevia alguma coisa no teto para provar que ele chegou lá em cima realmente, enfim. Então, essa possibilidade menos provável, Kardec vai dizer que a mais provável é a da bicorporeidade, né, da saída do corpo e desse espírito fora do corpo tornar-se visível. A bicorporeidade, como nós dissemos, né, ela exige dois fenômenos, a emancipação da alma e a aparição. Mas também não é impossível que Jesus, de alguma forma, tenha anulado literalmente os efeitos da gravidade. Então, ele sairia andando sobre as águas sem o menor problema. Muito bom. E vamos, então, para as reflexões de mais um milagre. E a transfiguração que acontece no Monte Tabor, a visão de Moisés, de Elias, aquela nuvem da qual sai a voz, eis o meu filho amado, escutai. O que nós podemos refletir à luz da doutrina espírita sobre esses fenômenos? A transfiguração é uma capacidade que todos nós temos, porque transfigurar-se é mudar de figura, mudar de forma.
As pessoas acham que a transfiguração é um grande fenômeno, assim, extraordinário. Na verdade, não é. Kardec vai dizer que uma mudança, uma contração muscular que muda um pouquinho as feições do rosto, vai dizer também da mudança no tom de voz do médium, faz parte desse fenômeno chamado transfiguração. Divaldo Franco mostra alguma coisa que dá a entender que ele tinha a capacidade de transfiguração. Quando ele recebia, ou quando ele dava condições para que o espírito Bezerra de Menezes se manifestasse, ele ficava curvado para frente, como se fosse alguém de mais idade, alterava a sua voz para uma voz mais rouca, né? Não sei dizer se é grave, se é agudo, mas uma voz mais rouca, refletindo a voz de alguém de mais idade. Então, Divaldo Franco mostrava características que poderiam ser as de transfiguração. No caso de Jesus, aquela luminosidade, aquela coisa toda que o texto do Novo Testamento nos mostra, já é a exacerbação, vamos dizer assim, dessa capacidade, porque Jesus tinha todas as capacidades em potencial máximo, né? Então, fluidicamente, ele poderia produzir aquele fenômeno das suas roupas ficarem luminosas, enfim. Veja que mais uma possibilidade que o Espiritismo nos ensina. Mais uma possibilidade que o Espiritismo nos explica com bastante tranquilidade, porque se a transfiguração é apenas uma mudança de aparência, e repito, né? Divaldo Franco parecia ter essa capacidade, e aqui eu preciso explicar para as pessoas, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou detalhista no que eu estudo. A gente não sabe se quando um médium altera o seu tom de voz e altera as suas feições, né? Se isso é realmente uma transfiguração ou é o médium que está exagerando, né? Na hora de fazer a transmissão da mensagem. Então, eu sempre sugiro bastante cuidado nessas análises, né? Podemos ler, inclusive, aqui o que o Júnior nos trouxe, o primeiro texto, no contexto brasileiro, Carmine Mirabelli, ou Carlos Mirabelli, foi um médium de efeitos físicos notável, também conhecido pelo fenômeno de levitação, embora as descrições de subir no teto. Sim, já tinha ouvido falar, confesso que na hora eu não me lembrei, Júnior, obrigado. Tá? Eu me lembrei lá do Daniel Douglas Gomes. Eu fui aqui no chat privado de novo, para não falar o nome errado mais uma vez. Mas, realmente, eu já tinha ouvido falar do Mirabelli, sim. Mas, voltando para a transfiguração, a gente sabe que a capacidade de Jesus era muito acima. Então, enquanto máximo que a gente vai conseguir fazer é uma mudança de feição no rosto, ficar curvadinho, como o Divaldo ficava quando dava passividade para Bezerra de Menezes. O porquê curvadinho? Porque Bezerra de Menezes, né, mostra-se através de um senhor idoso. Tá? E Kardec fala sobre isso, né? O espírito vai mostrar as características que ele tem e que vai fazer com que ele seja reconhecido. Não esquece desse detalhe. Então, Divaldo alterava o tom de voz, ao ponto de ficar com a voz rouca, né? E aí um amigo fez um comentário que eu achei extraordinário, que eu não tinha parado para pensar, né? Ninguém ouviu a voz de Bezerra de Menezes para dizer que a voz era aquela que o Divaldo fazia. Então, se a gente for correto doutrinariamente, a gente não tem prova nenhuma de que aquilo é uma transfiguração. Tá? Mas vamos citar como exemplo, né? Máximo que algum de nós consegue fazer é, refletindo a aparência e a voz do espírito, uma contração muscular, uma alteração de voz. Jesus, pelo potencial fluídico, já conseguia fazer um negócio extraordinário a ponto das suas vestes ficarem luminosas, como diz o texto do Novo Testamento, e aí tem alguns fenômenos paralelos, né?
Moisés e Elias foram vistos. Eu não conheço nenhuma referência, e eu confesso que eu li a Gênesis há bastante tempo atrás, eu não me lembro se Kardec fez alguma referência sobre isso. Tá? Se tiver, Michel, você pode trazer. Eu não me lembro dele ter falado se o fato de Moisés e Elias terem sido vistos seria uma visão, vidência, ou uma aparição, que é um fenômeno físico. Não sei se há alguma referência sobre isso, mas o fato é que eles foram vistos. Então é um fenômeno de bastante pujança, de uma pujança, diga-se de passagem, que só um espírito do nível de Jesus conseguiria produzir. Júnior e Érica, sejam bem-vindos, obrigada pela contribuição, saudade, nossos amigos aí de Guaxupé. Eu gostaria, André, de ficar aqui falando mais e mais sobre um tema tão importante, mas eu gostaria, antes que o nosso bate-papo terminasse, porque temos ainda aí 12 minutinhos, de refletirmos um pouco sobre as curas, porque, assim, de tantos milagres, de tantos fenômenos realizados por Jesus, as curas, elas ganharam muita proporção e foram realizadas vários tipos de curas. Aqueles que não enxergavam começaram a ver a luz, os paralíticos que começaram a andar, os leprosos, ou hoje rancenianos, que tiveram os seus corpos libertos, né, dessa chaga. A mulher do fluxo de sangue, enfim, que não seria assim, às vezes, na cura propriamente dita, mas a parte, mas as ressurreições, né, da filha de Jairo, Lázaro, o filho da viúva de Naim, enfim, mas as curas propriamente ditas, aqueles que sofriam, que padeciam de enfermidades no seu corpo e que, ao encontro de Jesus, em alguns momentos, ao toque de Jesus, outros não, como a mulher do fluxo de sangue, essas pessoas todas foram curadas das suas enfermidades. E como nós explicamos isso, esse fenômeno, que era um dos fenômenos que atraía as pessoas a buscar pela presença do Mestre também. Nós não podemos deixar de lembrar disso, né? Esse fenômeno é facilmente explicável pela lei dos fluidos. Como nós dissemos, no outro encontro e reforçamos nesse, o fluido é a matéria elementar. Quando a gente fala em princípio material, nós temos que pensar o seguinte: a matéria que dá origem a todas as outras matérias. A gente sabe que essa matéria é o chamado fluido cósmico, fluido universal, ou em alguns casos, fluido cósmico universal. Né? Esse fluido, quando intangível, quando ainda não há sensação tátil, ele é transformado pelo pensamento. Tá? Em inúmeros momentos da obra dele, Kardec vai falar sobre os médiuns curadores. O que é um médium curador? É alguém que serve de... alguém encarnado que serve de intermediário para o fluido dos bons espíritos. Kardec vai se referir a esse tipo de magnetismo como um magnetismo misto, no capítulo 14 da Gênesis. Ou seja, os espíritos derramam o seu fluido, e se é um espírito de segunda ordem, é um espírito muito elevado, e por consequência, o seu fluido é maravilhoso. Nós somos espírito de terceira ordem, além de sermos de terceira ordem, estamos encarnados. Então, o nosso fluido não é grande coisa. Mas nessa mistura, o fluido excepcional dos espíritos de segunda ordem, mas o nosso, acontece essa mistura, e pela vontade, o magnetizador encarnado impulsiona essa mistura sobre o doente, sobre o necessitado. Vamos usar esse termo. Esse é o chamado magnetismo misto. Existe o magnetismo espiritual, só os espíritos. Existe o magnetismo simples, que é só do encarnado. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fala assim: Jesus era um médium de cura.
E aí eu peço que nós pensemos. Como eu disse para vocês, nós espíritos de terceira ordem, nós temos um fluido não muito bom. Por quê? Porque nós somos de terceira ordem, nossos sentimentos oscilam muito, a gente não tem noção do que é a felicidade, a gente fica feliz porque alguma coisa boa aconteceu, e chama isso de felicidade e acha que é felicidade. É uma alegria aí momentânea, né? Mas não há termos para você definir certinho o que é cada coisa, a gente acaba usando o termo alegria ou felicidade. Mas isso não está nem perto da felicidade dos espíritos puros, que a gente não sabe nem o que é. Tá? Então, como o nosso fluido não é bom, para que eu possa ajudar mais, eu preciso da intervenção dos espíritos de segunda ordem. Aí eu perguntaria, quem ousaria pensar na possibilidade que Jesus precisasse de ajuda? Se não existe fluido melhor do que o de um espírito puro. Kardec diz na Gênesis, lá no capítulo 15, que Jesus atrai para si os melhores fluidos que existem aqui na Terra. Mesmo sendo um espírito de terceira ordem, ele atrai o que tinha de melhor, porque ele é um espírito puro. Então nós não podemos chamar Jesus de médium, porque ninguém atuava através de Jesus, que é o conceito de mediunidade. Jesus curava através do fluido dele, que é um espírito puro, espírito extremamente elevado, cuja qualidade fluídica é impensável para nós. Por isso que muitas pessoas foram curadas só pelo olhar. Faz o seu comentário, Mi, depois a gente vai aqui na pergunta do Júnior. Sim, exatamente. Foi muito bom esse esclarecimento, né, que Jesus não pode ser um médium de cura, porque ele já está nesse patamar em que todos um dia chegaremos em que não há essa necessidade de intervenção. Muitas pessoas, eu não sei se foi na Gênesis que eu li, que parece que Kardec fala que Jesus era o médium de Deus, é isso? É na Gênesis? É na Gênesis, mas é uma simbologia. Sim, porque se você quiser chamar, desculpa, te interrompi. Se você quiser chamar Jesus de médium, você vai colocá-lo como médium de Deus, mas você não pode pensar que ele está recebendo o Espírito de Deus. Ele é um intermediário entre Deus e os homens, mostrando na prática a lei de Deus. Exatamente. E eu só queria fazer um adendo ali, quando você me perguntou sobre a transfiguração, porque eu falei, né, sobre a aparição de Moisés e de Eli, você falou, não, faz tempo que eu não li, a gente não lembra se Kardec faz algum comentário sobre isso. Kardec, ele vai fazer apenas uma menção. Ele fala quanto a Moisés e Elias remete-se aos fenômenos vistos, aí ele vai colocar no capítulo 14, item 35, que é o fenômeno da aparição, né? Então, Kardec, ele vai fazer, só esclarecendo, ele só faz uma menção, ele não vai discorrer sobre o assunto, ele só vai remeter ao que já havia sido discutido no capítulo 14, item 35, que são as aparições. Agora, vamos aqui, então, as curas com a utilização desses fluidos e o conhecimento de Jesus, a pureza de Jesus, a pureza dos seus fluidos na atuação sobre a matéria e sobre as enfermidades do corpo físico. Eu acredito que todos nós conseguimos compreender esses fenômenos através dessas explicações que a ciência espírita busca nos informar. Agora, vamos colocar a pergunta do Júnior e depois nós voltamos para as nossas considerações finais, infelizmente, né, porque o tempo passa muito rápido. E eu lembro que quando estávamos aqui refletindo sobre os milagres, nós queríamos trazer tanta coisa e o André falou, olha, não vai dar para falar muita coisa, porque milagre é algo que precisa ser bem explicado e fica aí esse gostinho de quero mais para um próximo encontro, para a gente trazer mais milagres, mais explicações, reflexões com a ótica da doutrina espírita. O Júnior está perguntando o seguinte,
O nosso anjo da guarda é de ordem de segunda, ou um português dos mais, né? Ou não, o que está acontecendo? Parece que mudou aqui. Acho que Não, mudou. Vamos ler sem ser aqui, porque na hora de colocar, ele mudou um pouco a tradução. Ó. No chat está uma coisa, quando eu coloco na tela sai outra, então eu vou ler a do chat. Ó. Vou tirar aqui. Nosso anjo da guarda é de segunda ordem ou terceira, porém mais graduado. Na hora de colocar na tela, eu não sei porque o sistema mudou aí a escrita, talvez traduziu, enfim. Ele é um espírito de segunda ordem. Até alguns pesquisadores de Kardec, eles vão dizer que essa situação do anjo guardião, ela é, na verdade, uma lei. É a lei do anjo guardião. Na questão 490, Júnior, a Kardec vai dizer que o anjo guardião é sempre um espírito, uma ordem acima. Então, nós na terceira, o anjo guardião na segunda. Quem estiver na segunda, o anjo guardião na primeira, que é o caso de Allan Kardec, que tinha como anjo guardião o espírito de verdade, que nós sabemos, segundo a revista espírita, que é Jesus. Tá? Um espírito de terceira ordem, mais graduado do que a gente, embora ali a graduação seja muito pequena, o espírito de terceira ordem ele é mais complicado, vamos dizer assim, ele pode até se associar a gente, trabalhar junto, aprender junto, mas ele não tem muito a oferecer, porque ele está no nosso nível. E Kardec vai dizer que há espíritos que sabem menos do que a gente. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque houve no meio espírita essa tentativa de distorção dessa lei, e não cabe falar isso aqui agora, porque é um estudo dos milagres. Um dia que se a gente estudar sobre mediunidade e obsessão, eu posso trazer para vocês essas reflexões, só que elas são mais técnicas, né? Talvez não caiba nesse programa da Michele, talvez a gente precise fazer um outro aí em outro momento, mas houve uma distorção desse conceito para que qualquer espírito fosse chamado de mentor. Mas isso aí está num contexto tão profundo que a gente melhor não entrar nisso agora. Mas na questão 490, Kardec traz uma lei. O anjo guardião é sempre uma ordem acima, tá? Se ainda estiver na terceira ordem, pode ser um espírito que se associou a gente, pode ser até de mais de uma encarnação, mas não é o anjo guardião. Alguém familiar, alguém ligado ao nosso passado, talvez, alguém interessado no que nós fazemos, né? Quer trabalhar com a gente naquela área que nós fazemos, portanto, um espírito simpático, mas com certeza não é o anjo guardião. Muito bem, então caminhamos aí para o final das nossas reflexões dessa manhã, mas deixando aí a vontade do quero mais, deixando o convite para o estudo, para o aprofundamento dos estudos, para quem quiser saber mais. Esse bate-papo, ele está baseado aqui nesse livro, né? A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo. Os capítulos que trabalhamos, eles vão do 13, 14, 15, mas fica o convite também para o estudo da Gênese como um todo, não apenas desse capítulo, mas do assunto em especial, nos baseamos nesses capítulos. E agora, André, eu passo para você trazer aí suas considerações finais sobre o tema, sobre um chamado, um convite, uma reflexão que você queira aí trazer para nós, para a gente finalizar, e depois gostaria de pedir para você fazer uma prece. Agradeço o convite, Michele, mais uma vez, principalmente sendo o primeiro programa do ano. Lembrar da gente é muito agradável, né? Deixar claro que as nossas reflexões, elas são mais técnicas, né? Elas são mais pautadas em Kardec, elas são mais doutrinárias. Não é muito característica nossa fazer reflexões motivacionais, embora eu respeite, óbvio,
Mas nós gostamos de Kardec, gostamos de entender o que é verdadeiramente o espiritismo e levar esse espiritismo à moda kardeciana para as pessoas. Então, obrigado pelo lembrete, obrigado pelo convite. Chico Leite, querido amigo que está aí nos bastidores, obrigado pela ajuda. Obrigado a todos que estiverem no chat. E vamos à nossa prece final, então. Eu vou convidá-los a mais um momentinho de interiorização, diminuindo um pouquinho a percepção do mundo exterior, voltando-nos para dentro. Se você quiser, feche os seus olhos. E vamos agradecer mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma semana, que vai chegando ao fim. Mais uma oportunidade de estarmos trabalhando, aprendendo, evoluindo, crescendo, esclarecendo a nós mesmos, Senhor, para colocar em prática quando formos chamados. Senhor, abençoa todos nós, as nossas famílias, aos amigos que estão conosco nesse momento, a todos aqueles que vierem assistir esse vídeo posteriormente em qualquer um dos canais. Envolve a todos eles, Senhor. Envolve a todos nós, porque precisamos muito do amparo dos bons espíritos, e sem as mãos deles, a nossa queda é inevitável. E que assim seja. Que assim seja. Semana que vem tem mais lições e conexões, às 8 da manhã, com uma nova temática, com um querido convidado. Esperamos por vocês e até lá. Tchau, tchau, pessoal.